Nós temos aqui Juliano e André que estão observando obras de arte em um museu. Você observa, como eu já falei para vocês, que tudo em nossa volta ele tem uma forma, né? Uma forma geométrica, um sólido geométrico. E aí eu falei para vocês a diferença entre forma e sólido na última aula. Que a forma geométrica ela tem apenas uma face, né? Como o círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo, né? E os sólidos geométricos, eles são aqueles que têm todas as faces, né? Como, por exemplo, o quadrado, o cubo, o cilindro, o círculo, o paralelepípedo, os prismas, que nós vamos aprender aqui, as pirâmides, entre outros, né? Então a Juliana ela está observando uma escultura que tem peças que lembram figuras geométricas não planas. Nós trabalhamos sobre isso. Quais são os sólidos geométricos não planos? Aqueles que têm curvas, né? Que figuras essas peças lembram? Nós mostramos aqui, ó, não planas, o cone e a esfera, né? André está observando um quadro que tem desenhos que lembram triângulos, quadrados e círculos. Qual a cor da camisa do André? Onde que tem triângulos, quadrados e círculos? O que está com a camiseta verde ou o que está com a camiseta azul? Qual dos dois? Você já visitou o museu? O que achou das obras que estavam expostas? Converse com os colegas e com o professor. Alguém já foi ao museu? Quem não foi, olha só, quando já estiver tudo aberto, pede para o papai ou a mamãe levar você em um museu. Aqui na página 63 nós vamos trabalhar as figuras planas e figuras não planas. Nós temos aqui, por exemplo, observe os objetos abaixo e escreva o nome das figuras geométricas. Então nós temos aqui figuras planas. Quais são as figuras planas? Aqui ele diz assim, que há objetos que lembram figuras geométricas planas. Quando apoiadas sobre uma mesa, esses objetos ficam achatados. Então o tapete ele é o quê? Achatado, né? Ele é bem fininho, como se ele tivesse achatado. Como se eu tivesse pego, por exemplo, aqui uma caixa e tivesse pisado nela e tivesse ficado bem fininha. Aí fica igual que a forma de um tapete, né? Mas esse tapete lembra o quê? Um retângulo. Essa daqui, ela é a plana. E a caixa, que me lembra o quê? Um paralelepípedo. Ele é a figura não plana, né? Porque ele tem todos os lados, ele é alto, né? E aqui nós temos aqui, ó, outros objetos lembram figuras geométricas não planas quando apoiados sobre uma mesa. Esses objetos não ficam achatados. Então aqui, essa caixa, ela não fica achatada, né? Ela não é achatada. Igual, por exemplo, a bola, se eu for colocar ela em cima da mesa, ela não fica achatada. Mas se eu for colocar, por exemplo, um círculo cortado no papel, ela vai ficar achatado, entendeu? Fininho e o alto, que tem todos os lados, é a forma, certo? E aí nós temos aqui, na próxima página, a questão 2. Podemos classificar as figuras geométricas em figuras planas e figuras não planas. Observe alguns exemplos. Aqui ele trabalha melhor, olha só. Figuras planas, figuras não planas. E aí você vai escrever aqui. Escreva o nome das 4 figuras não planas no quadro acima. Aí nós temos aqui, olha, o quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo, né? Figuras planas. Elas são retas, são achatadas. É como se eu tivesse pego, cortado no emborrachado, um triângulo, por exemplo, e colocado lá em cima da minha mesa. Ela fica o quê? Achatada, né? E as figuras não planas são aquelas que elas não ficam achatadas. Ela tem todas as faces. Se eu jogar alguma coisa em cima, ela não vai conseguir passar, né? Porque ela tem todos os lados dela. Ela é um sólido geométrico,
Escreva o nome das 5 figuras não planas do quadro acima. Então, nós temos aqui 5 figuras que elas não são planas. Quais são? Pirâmide, cone, cubo, paralelepípedo e esfera. A esfera, olha só, ela está parecendo igual aqui com o círculo, né? Só que é assim, a esfera, ela é como se fosse uma bola. E aqui é como se eu tivesse pego, como eu falei para vocês, né? Cortado um papel e posto em cima da mesa, ficou achatado. Se você comparar um círculo cortado em um papel e colocar em cima da mesa e colocar uma bola, ela vai ser diferente. Esse círculo, ele vai ser figuras planas. E a bola vai ser o quê? Uma figura não plana. 3. Pinte as figuras abaixo de acordo com a legenda. Então, nós temos aqui as figuras planas e as figuras não planas. Como é que você vai saber na hora de pintar? Você vai pintar de laranja as planas, ou seja, as achatadas. Então, você tem aqui, olha, achatado, achatado, porque só tem uma face. Já as figuras geométricas não planas, ela tem todos os lados. Olha só que desenhadinho. Todos os lados. Aqui, o bloco de madeira representado ao lado foi cortado em 2 partes. Contorne as partes que foram obtidas depois do corte. Então, nós temos aqui, por exemplo, esse daqui. E aí, o bloco de madeira lembra que figura geométrica? Não plana. Não plana. A plana você já sabe, né? Como é que é? Ela é achatada. Não plana, ela é assim, ó, em todos os lados, né? Então, ela tem a base dela, que é essa parte de baixo. Então, qual é o que lembra? Você vai colocar aqui o nome. Cortada em 2 partes aqui, qual que eu posso juntar e formar ela? Você vai circular. Gustavo observou o modelo de pirâmide abaixo de diferentes maneiras. Observe. Então, nós temos essa pirâmide, essa pirâmide, essa pirâmide, essa pirâmide e essa pirâmide. Desculpe pela foto, é porque eu tirei à noite e é complicado. Eu já tentei, por exemplo, baixar esse livro ano passado, ano retrasado. Eu já tentei baixar ele em mídia, mas o Mac não me permitiu. E aí a professora tem que tirar foto, né? E muitas vezes é à noite que eu tenho que tirar foto para já passar para o computador para deixar ok para o outro dia. Me perdoem, tá? As partes da pirâmide lembram quais figuras geométricas planas? Só você vai olhar aí e vai escrever. E aí você já sabe, né? Planas, o que é, e não planas, o que é. Aqui eu já expliquei para vocês da aula, lá da nossa apostila. A nossa apostila, ela não trabalhou isso, então o livro ele vem trabalhando bem essa parte, né? Então observe as figuras a seguir e complete as falas. E aí nós temos, olha só, um vértice, lembra que eu falei para você? Cada quininha dessa é o vértice, e cada linha, que é o encontro das faces, são arestas, ó. Em cima, embaixo, dos lados, e uma parte dela, ao lado dela, é a face. E aí, todas as formas geométricas têm isso. As vértices, as faces e as arestas. E aí você vai responder aqui, tá? A figura verde, aí você vai dizer quantas vértices, quantas faces e quantas arestas. E a figura amarela, quantas vértices, quantas faces e quantas arestas. A mesma coisa você vai fazer aqui com esses daqui, tá bom? Vai contar direitinho e vai completar. Aqui, o que acontece? Nós temos o cubo, né? Esse é o cubo. Observe o cubo e responda as questões. Aí, quantas faces tem o cubo? Quantas vértices o cubo tem? Quantas arestas? É importante que vocês façam e aprendam, né, o que é aresta, o que é face, que isso pode cair na prova. 2. Caio, Aline e Bruno observam o modelo de cubo e fizeram algumas afirmações. Veja, aí nós temos aqui, uma aresta é o encontro de 2 faces. Um vértice de um cubo é o encontro de 3 arestas.
E cada face de um cubo é um triângulo. Olha só. Uma aresta é o encontro de duas faces. Isso eu expliquei para vocês, olha só. Olha aqui a aresta, né? Aresta. Essa face se encontrou com essa face, fez uma aresta. Essa face se encontrou com essa, fez uma aresta. Certo? É um encontro. Aqui ela diz assim, um vértice de um cubo é o encontro de três arestas. Então, essa face se encontrou com essa, fez uma aresta. Essa face se encontrou com essa e fez uma aresta. Essa face se encontrou com essa e fez outra aresta. E fez o vértice aqui, ó. Olha o pontinho aqui. E aí, sim, fez uma aresta. Cada face de um cubo é um triângulo. Ah, não sei. Depende, né? Agora a gente vai responder aqui. Uma das crianças se enganou ao fazer a afirmação. Quem foi essa criança? Marque o X a resposta. Caio, Aline ou Bruno? Qual deles fez a afirmação incorreta? B. Escreva a afirmação da criança que se enganou. Você vai verificar qual deles aqui vai escrever aqui, ok? Porque ele se enganou. Não está certo o que ele falou. Bom, aqui nessa página eu cortei, não sei escrito paralelo. E aí nós temos aqui, contorne um objeto que lembra o paralelepípedo. Qual é o paralelepípedo daqui? Aí você vai circular. Observe o paralelepípedo abaixo. Ó, de cara você não tem como errar lá a primeira, né? Que ele lembra o quê? Uma caixa de creme dental, uma caixa de sapato. Agora complete o quadro. Paralelepípedo e o cubo. E o cubo pode ser um dado, tá bom? E aí você vai contar o número de faces, o número de vértices e o número de arestas. Vocês já conhecem. Inclusive tá aqui de novo, ó. Aresta, vértice e face. Olha só, que é um lado só. Que características essas figuras têm em comum? E que características ela tem de diferente? Converse com os colegas e o professor. Qual é a característica que tem em comum? Elas têm o mesmo número de faces, o mesmo número de vértices e o mesmo número de arestas. Qual é a diferença que ela tem? É que um é alongado, né? E o outro é o quê? Ele tem faces do mesmo tamanho, lados iguais, né? Para que ele possa formar um cubo. 3. Responda as questões a seguir. O que se forma no encontro de duas faces de um paralelepípedo? Encontro de duas faces, do que é que se forma? Como são as faces de um paralelepípedo? Como são as faces? Eles lembram o quê? Não vou falar, vocês vão verificar aí. E a pirâmide? Falei para vocês que tem pirâmides de várias bases, gente. Veja a mensagem que Miguel recebeu de um amigo que mora no Egito. Ixi, que chique! Miguel, no Brasil tem muitas belezas, mas aqui é fantástico. Olha só essas construções. E as pirâmides de Gizé, no Egito. E isso aqui é de 2015. As construções da fotografia que Miguel recebeu na mensagem lembram uma figura geométrica, né? Chamada de quê? Pirâmide. Que objeto você já viu em casa, na sua rua, que lembra uma pirâmide? Dá uma andadinha aí na rua, dá uma olhadinha em casa, você vai escrever aqui alguns objetos que lembram uma pirâmide. Observe a pirâmide abaixo e responda as questões. Aí nós temos aqui, ó, de novo, faces, aresta, vértices e, olha só, a base dela, que essa aqui é a face da base dela. E aí nós vamos distinguir que pirâmide é. Se ela é de base triangular, se ela é de base quadrada, se ela é de base retangular, se ela é de base... Tem várias bases, porque depende da quantidade de lados que essa pirâmide tem. Então, quantas vértices tem a pirâmide? Quantas arestas tem a pirâmide? Quantas faces laterais? As faces laterais dessa pirâmide correspondem a qual figura geométrica plana? Qual figura? Então, você vai responder. E o prisma, que não tinha lá, né, pra gente estudar. A professora que falou, mas no terceiro ano nós já estudamos prisma.
nós já temos uma base do que é prisma. Então, observe as embalagens a seguir. Aí nós temos aqui, olha só, parece uma pirâmide, né? Só que ela é bem reta, olha só, bem reta, alongada, né? Mas ela tem todos os lados, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Essas embalagens lembram figuras geométricas chamadas prismas. Então, relacione os prismas a seguir com algumas mostradas acima. Essa daqui parece com o quê? Com o jogo, né? E essa daqui parece com o quê? Observe os prismas a seguir. Aí nós temos aqui, olha só, uma das faces laterais, base, que é a parte que fica no chão, né, da mesa, na mesa apoiada, a parte que apoia. Base, 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 olha só. Faces, arestas, vértices, né? Faces laterais, que mostra aí. Ela não parece com aqueles nossos sólidos geométricos. Elas são bem diferentes, por isso nós chamamos de prismas. As faces laterais desses prismas lembram qual figura plana? E aí você observa que nós temos as faces aqui, olha só. As faces, elas são retangulares, né? São retangulares. E aí, presta bem atenção, que esses prismas aqui, eles têm duas faces que são chamadas de base, olha. Base, base, eu não sei se está aparecendo aí a setinha para vocês, porque esse também é um app novo, né, mais atualizado. O meu antigo, ele mostrava, eu tô percebendo que ele não tá mostrando, mas dá uma olhadinha aí, lê com a professora aí, base, base, que é a parte de cima e a parte de baixo, que fica apoiada sobre uma mesa, sobre uma cadeira, sobre sua mão, é a base, né? Tanto faz você virar de um lado para o outro, ela é a base, é a que vai deixar ela em cima da mesa, que vai dar apoio a ela. E aí, nós colocamos ela apoiada, né? E você observa aí que a face oposta dela, a base de cima com a base de baixo, nós chamamos dela de face oposta paralela de um polígono. E o polígono, esse polígono aqui, ó, do triângulo, do pentágono, né, que são outras formas geométricas, nós também vamos estudar isso aí. Elas são idênticas. A de cima, a base de cima com a base de baixo, elas são idênticas. Então, essa é a diferença, né, dos prismas para as nossas formas geométricas, os nossos sólidos geométricos, né? Elas podem ser bases triangulares, pentagonais, hexagonais, né? Diferente das do nosso sólido, das nossas formas geométricas. É a face. Então, essa face lembra o quê? Essa face lembra o quê? Essa face lembra o quê? Então, você vai escrever aqui embaixo. Quantas bases tem cada prisma? Uma, duas. Você vai escrever aqui. Que diferenças você observa entre os prismas? A diferença que a tia falou aí para vocês, né? Elas são bem diferentes das nossos sólidos geométricos. E é isso, gente. A gente vai fazendo devagar, porque como eu falei para vocês, o livro, ele complementa a apostila, assim como a apostila complementa o livro. Existem coisas que não tem no livro que vai ter na apostila. E existem coisas que vão ter na apostila que não vai ter no livro. E aí um complementa o outro, tá bom? Boa aula, gente. Beijos pra vocês. Dúvidas? Eu estou aqui. Me mandem aí no zap. Eu estou com dificuldade com a questão da minha internet, mas não se preocupem. A hora que eu olhar, eu respondo pra vocês. Beijos. Tchau.